Começa agora o Pesando no Assunto, o podcast que irá falar assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida, alto rendimento e exercício físico. Aqui a ciência é colocada em prática. Trazemos artigos científicos, né, Cristiano? Além disso, Entrevistas e muito mais. eu sou Cristiano Faustino E eu sou Felipe Diniz. Vamos pro vídeo? Primeiríssimo episódio, Felipe. Vamos começar esse podcast que vai estar no coração da família brasileira. Eita, coisa boa. Todo mundo assistindo. Só para explicar como é que vai se dar a mecânica aqui, a gente vai trazer sempre 4 temas relacionados à saúde, qualidade de vida, alto rendimento e exercício físico. Mas antes de falar cada um, a gente também vai trazer umas coisinhas a mais, né, Felipe? O que Isso a gente aí, vai mostrar antes? A gente foi na rua, né? A gente faz entrevistas com alunos, professores da área de faz educação entrevistas. física e pessoas também que não são da área, São né? da área, para saber a opinião de cada um, né? Relacionado aos temas que a gente vai trabalhar aqui. Então hoje, Felipe, quais são os temas que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai falar sobre existe obeso saudável? Interrogação. Nossa, polêmico, hein? Eu soube que teve gente que teve até um derramezinho no meio da entrevista, com medo de ser cancelado, sem saber o que falar. Cancelado. Além disso, a gente tem mais o que, Felipe? Um treininho de quê? De peitoral. Qual é o treino, os exercícios ideal, né? ideais A para gente um treino de perguntou ao peitoral? pessoal lá o que é que eles faziam pra treinar peitoral, qual era o melhor treino, né? Qual é o melhor treino de peitoral, né? Vamos ver, né? Outro tema muito bom também que a gente trouxe, até por conta da pandemia, né? Que trouxe uma visibilidade maior, é ansiedade E depressão. E a relação com o exercício físico, né? Uhum. A gente perguntou ao pessoal lá se eles já tiveram, se buscaram ajuda, o que é que fizeram, né? Enfim, vai chegar lá. E pra finalizar... Pimentinha. Uma pimentinha que é bom, né? Todo mundo gosta. Pimenta no dos outros é referência. Qual foi a pergunta, Felipe? A estética do profissional da educação física tem relação com o seu conhecimento. Muito bom, muito bom. Teve até alguns debates aí nas salas de aulas, né? Dos alunos que a gente foi entrevistar, que a galera já aproveitou a deixa pra descer o cacete de novo, né? Quem era a favor e quem era contra. Eu acho que é isso, né? Vamos lá para a primeira entrevista. Vamos para a primeira entrevista, perguntando ao pessoal se existe obeso saudável. Não existe obeso saudável. O obeso ele tem algum problema de saúde ou de alimentação, mas não existe obeso saudável. Porque se a pessoa tá obesa, é porque não tem algo de errado ali com o seu corpo, né? Ali taxa de gordura alta, essas coisas. Eu acredito que quando a gente usa o termo obesidade, já queria dizer alguma doença ou alguma... relacionada a alguma predisposição. Então, eu acho que o fato da obesidade acarreta outras coisas prejudiciais à pessoa. Então, eu acredito que sim, não existe saudável. Não é um quadro que vá a longo prazo ser benéfico para ele, mas no momento ele pode estar saudável. Ai, que pergunta difícil, não sei responder essa não, calma. Vai ser cancelada. Cancela. Não, eu acho que cada um tem que tomar uma decisão sobre como se sente confortável em relação ao seu corpo. E, ok, eu respondi que não acredito que existam pessoas obesas saudáveis, mas se a pessoa se sente confortável e não tá causando um prejuízo de forma assim, sabe, alarmante pra ela, tudo bem. Tipo assim, auto-enganação. Ou ela é preguiçosa, ou se ela pode estar se sentindo feliz. Ela se sente feliz, ela acha que está bem, mas de saúde ela não está bem de saúde. Ela pode estar com as taxas tranquilas, as taxas reguladas, mas a qualquer momento ela pode ter alguma coisa que vai prejudicar, porque o seu organismo não vai estar preparado para um tipo de esforço ou de algum outro acidente que acontecer. Vai ser cancelado. A galera... Tem um pessoal com medo de ser cancelado, né? E outros nem tanto. Mas foi bom ver o ponto de vista de estudantes, de professores da educação física, da galera que é estudante de fisioterapia também, né? E é um pouco complexo esse assunto, né? A gente tratar se existe obeso saudável, se é importante aceitar o corpo, se isso está relacionado um com o outro. Mas... E aí, Felipe, qual é a tua opinião? Existe obeso saudável, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ou tem ou não tem? Não. É assim? Não?
Não existe obeso saudável? Nenhum. Nenhum. Por quê? Por quê? Já vamos pra fisiologia logo de cara? Vamos tratar um pouquinho de fisiologia, né? Depois a gente volta pra opinião da galera. E aí, o que é que tu acha? Você que diz, vamos lá. Vamos lá. Bom, pra mim, também não existe obeso saudável. Ser Que cancelado. novidade. Bom, vamos lá. Se a gente for de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade ela é uma síndrome metabólica, é considerada uma doença. E essa doença, ela traz diversos riscos à saúde. Se a gente for levar em consideração só o Covid, vários estudos eles mostram que indivíduos obesos eles tinham mais incidências de ser acometido pelo Covid. Os estudos também mostram que os indivíduos que foram a chegar a ser internados, grande parte eram indivíduos obesos. Maior número de internação, Isso. maior número de Maior mortalidade. número de mortalidade, maior número de casos graves dentro do hospital. Tudo relacionado diretamente com a obesidade. Sem contar que a obesidade ela também está diretamente relacionada a outras doenças crônicas. Ou seja, os indivíduos que eles têm essa síndrome metabólica, eles têm uma predisposição, vamos dizer assim, a desenvolver outras doenças com mais facilidade que indivíduos eutróficos, por assim dizer. E aí, se a gente for ver a caráter fisiológico, a caráter bioquímico também, se a gente for analisar só a absorção do alimento, de um carboidrato, por exemplo, de 90 gramas, apenas 2 gramas desse carboidrato ele vai ser absorvido para armazenamento como gordura no tecido adiposo. Então, vê só, 90 gramas de carboidrato, o corpo só tira 2 gramas para ser absorvido e transformado em tecido adiposo. O resto ele é utilizado para síntese de ATP, para utilização no músculo, principalmente no músculo, cerca de 50% a 60% do carboidrato ingerido. Ele é ou armazenado em glicogênio muscular ou diretamente convertido em ATP para gerar energia muscular. Então, a gente já vê aí também aquele velho dilema, né? Quando um gordinho chega na academia, o personal coloca logo ele para esteira. Quando, na verdade, o treino de musculação, hipertrofia, ganhar mais músculos, faria com que ele perdesse mais peso, né? De forma bruta. Mas, quando o indivíduo tem, por exemplo, uma diabetes, tem resistência à insulina, tem diversas outras doenças que a obesidade vai acarretar, esse tipo de absorção e de direcionamento do carboidrato, da glicose, ele já é alterado. Então, não é mais 2 gramas só que vai direto para o tecido adiposo, não é mais tantos por cento que vai. Então, vai tendo uma modificação. E aí também mostra o porquê de, às vezes, um obeso ele tem mais dificuldade para perder peso do que uma pessoa saudável. E aí gera várias outras complicações, não só no sistema energético, né, como em outros sistemas. Sem contar que se a gente falar de maneira bruta também, quanto mais você gasta e menos consome, você vai perder peso. E se for o inverso, você vai ganhar peso. Mas isso também vai sendo modificado, né, Felipe? Bom, então, assim, eu concordo com tudo que tu falou. Um argumento que muita gente diz eu fiz todos os exames e não tinha nada de alterado. Só que taxas estão normais, então o obeso é saudável. Só que estudos mostram claramente, assim como o Cristiano falou, que a obesidade por si só é um fator de risco de mortalidade e do surgimento de doenças crônicas, assim como tu falou. E um dos motivos disso acontecer é que a gordura corporal ela produz citocinas pró-inflamatórias que vão desequilibrar a relação do sistema imune. Esse desequilíbrio é chamado de inflamação crônica de baixo grau. E isso está relacionado com todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, quando alguém fala assim, eu fiz os exames e não deu nenhuma taxa alterada, para mim é um absurdo, assim, porque você mostra claramente, estudos mostram claramente que obesidade tem relação com mortalidade. Então, assim, se eu faço um exame e diz, por exemplo, que a minha glicemia está alta, não quer dizer que eu vou ter um problema de saúde, vou morrer ou qualquer coisa assim daqui a agora. Vai ser daqui a um tempo, né? Mesma coisa a obesidade. Você tá com aquele fator de obesidade, aquele peso maior,
e daqui a um tempo você vai ter vai ter problemas de saúde relacionados a ele, né? Então, a gente que é da pesquisa, a gente sempre tenta tratar com grupos controles. Então, um exemplo, com meu peso atual, eu tenho um nível de saúde. Se eu tivesse 30 quilos a mais ou 40 quilos a mais, como seria meu nível de saúde? Entendeu? Então, a gente tem que relacionar com o que a gente tem. E esse movimento de dizer que existe obeso saudável não é muito intelectualmente responsável. Né? É um pouco Tem a complicado. questão psicológica, né? Sim, sim. Tem a questão psicológica, mas a questão fisiológica, para mim, basicamente é isso. Pra mim, a fisiológica seria mais importante, principalmente. Às vezes o pessoal fala de questões de aceitação corporal, e diz as minhas taxas estão controladas, mas quando a gente vai perguntar que taxas são essas, né, Felipe? É só os examezinhos de sangue básico que vai pegar lá um hemograma completo, vai pegar uma glicose, triglicérides, colesterol e inflamação, tá ligado? Inflamação é um exame mais diferente, não é um exame de sangue normal. Além disso, tem um estudo muito top sobre inflamação, estudo top, ó. Top. Só os sotaquezinhos bons. Tem um estudo muito bom sobre inflamação que ele mostra que, dentre todas essas variáveis que a gente faz no exame normal, também tinha telômero. Sim, o estudo do telômero é importantíssimo. Telômero e tinha inflamação. Todas as variáveis possíveis assim de exames bioquímicos em indivíduos super idosos, e acompanhava o cara. Assim, morreu? Não. Aí continuava o estudo. Isso. Estudo bom, bem Esse bem estudo longo. ele demonstrou que inflamação tinha maior correlação com longevidade, sabe? Então, em baixos níveis de inflamação tem maior relação com longevidade. O que a gente tem que fazer o máximo possível para reduzir a inflamação. E onde é produzida a inflamação? No tecido adiposo. Né? Então, e não é qualquer tecido adiposo. Tem algumas regiões de gordura, localizações da gordura, que tem maior essa relação com mortalidade, né? A gordura visceral, ela é a primeira de todas, a que tem gera maior desequilíbrio para a sua saúde, a visceral. Depois a gente vai ter a gordura abdominal em relação às outras, assim, da panturrilha, do tríceps, todas essas regiões. Mas a abdominal e a visceral tem maior relação com mortalidade, né? E assim, se a gente for avaliar o indivíduo de forma geral, a qualidade de vida dele, né? Tem questões psicológicas, limitações emocionais, limitações físicas, né? Tem indivíduos que podem estar com essas taxas controladas, não ter doença associada, mas quando a gente vai avaliar níveis de dor, por exemplo, o indivíduo sente muita dor na coluna, sente muita dor principalmente nas pernas, porque o peso fica sobrecarregando esses membros, né? Se a gente for ver questões psicológicas também, desenvolver depressão, ansiedade, se sentir deprimido por questões de bullying ou situações que acontecem, né? Eu já vi, por exemplo, um indivíduo ficar preso na catraca do ônibus por conta do volume dele, né? E aí foi 20 minutos, 25 minutos o ônibus lá, a gente querendo sair, o pessoal lá tentando ajudar. Então, imagine isso na cabeça daquele indivíduo que ficou preso lá na catraca. Já vi diversas situações, por exemplo, dos indivíduos eles não pegarem os ônibus porque eles não conseguem subir na escada normal do ônibus. E aí o motorista ele não para abrir aquela porta do meio, porque a escada da porta do meio do ônibus ela é mais baixa, né? Aí eles poderiam subir, e aí... No avião, que as poltronas são menores, né? E isso no avião, as poltronas bem pequenininhas. Eu que sou pequeno, magrinho, eu já sofro dentro de um avião para pegar aquelas cadeirinhas. Imagina um indivíduo grande. Então, a saúde ela não está relacionada também só a taxas. É você poder ter uma qualidade de vida melhor, é você poder ter autonomia para fazer diversas coisas. Amarrar o seu cadastro, colocar uma camisa, tomar um banho, fazer atividades do dia a dia Tudo também. isso a obesidade atrapalha, né? Isso aí. Então, dizer que ser obeso só porque não tem uma outra doença quer dizer que é ser saudável, que não é. Pra mim não é. E a obesidade ela acarreta não só em outras doenças,
mas na piora da qualidade de vida de forma geral. Então, assim, sobre a questão emocional, psicológica, eu acho que tudo parte de uma premissa da expectativa que as pessoas têm. Tem um conceito do marketing que é da satisfação, que é quando você compra um produto ou serviço, quando você tem uma expectativa sobre aquilo. Quando você atinge as suas expectativas, você fica satisfeito. Quando ela supera as suas expectativas, você fica maravilhado. Puxando isso para o lado da educação física, assim, levar um produto, já nós que somos um serviço, as pessoas têm expectativas muito difíceis de ser alcançadas. É o corpo padrão, né, que a sociedade meio que impõe. E tem que atingir o abdômen trincado, as pernas torneadas, os braços grandes, peitoral gigante, enfim. Isso tudo, né, por uma questão do que o mundo fitness, a televisão, o marketing, elas trouxeram essa ideia de corpo perfeito, redes sociais, tudo isso vai aumentando as expectativas das pessoas, criando uma expectativa irreal. Isso aí. Então, quando você não atinge sua expectativa e se esforçando bastante, você acaba se frustrando. E essa frustração vai te deixando emocionalmente debilitado, vai te deixando debilitado e vai cada vez ficando pior e você vai acabando desistindo de todo o processo. Porque emagrecer não é fácil, né? Fácil. Então, nós como profissionais da educação física temos cada vez mais que ser realistas com alunos, pacientes, clientes, qualquer que seja o nome dado para isso. Seu objetivo, né? A gente o que dá e o que não dá. A gente tem cada vez mais que tirar essas expectativas irreais das pessoas, né? Porque se elas não alcançarem, se tu tem um objetivo e tu não alcança, mesmo tu se dedicando muito, tu vai acabar desistindo, né? E ter um resultado bom também, né? Porque se a gente pegar um indivíduo de 260 quilos e quer chegar aos 70, mas esse indivíduo ele perde metade do peso, está lá com 130 quilos, ele vai estar totalmente frustrado, porque não atingiu os 70. Mas ele perdeu metade do peso que tinha. Então, é bem delicado falar de expectativas, de realidade e da realidade, né? Então, é tentar sempre ser claro com as pessoas quando a gente vai lidar, quando a gente está no lado do profissional, né? Então ser claro, ser verdadeiro, explicar como é a situação, dizer que sim, vai ter uma melhora, mas que não vai ser aquilo que a pessoa viu no jornal, na televisão, na capa da revista, com um blogueirinho, enfim. Blogueirinho. E assim, não existe obeso saudável. Aceitar o corpo é importante, mas a gente também tem que aceitar que a gente tem que tomar conta da nossa saúde, tem que melhorar a nossa qualidade de vida. E buscar essa melhora não necessariamente quer dizer que a gente não precisa aceitar o nosso corpo. Então, ser um pouquinho magro, ser um pouquinho gordinha, ter aquela gordurinha extra no braço, na barriga, não é uma coisa que vai fazer mal de uma proporção extra, grande. Né? Mas é tentar sempre melhorar a qualidade de vida, a sua saúde e não ser obeso, né? É isso. É Pra isso. mim já deu. E aí, Cris? Qual é o próximo tema? Cris? Então vamos pro próximo tema: ansiedade e depressão. Como é que tu tá, cara? Mal. Como é que tu faz o tratamento? Com remédios. Atualmente, eu estou tratando com Rivotril e um outro calmante, que eu não lembro o nome no momento. Porém, eu estou buscando variar esse tratamento, porque eu não acredito que remédios sejam uma coisa muito... Eu acho que deve ser em último caso, sabe? E eu não acredito que o psiquiatra que me avaliou foi muito certo nessa questão, porque eu sou muito nova e eu acredito que, na maioria das vezes, principalmente o Rivotril, acaba viciando. Então, eu prefiro tratamentos naturais com óleos essenciais ou chás, algo do tipo. E estou procurando outros meios, outros medicamentos, outros psiquiatras também, outros médicos, para me avaliar. Ansiedade. Como é que você tratou isso? Normalmente é ou com música ou com academia. Eu me sinto mais tranquila quando eu tô fazendo essas coisas.
Principalmente na academia, porque parece que eu tô em outro mundo. Eu fico lá, faço meus exercícios, tenho outro objetivo na minha mente. Aí eu consigo relaxar. Principalmente sobre faculdade, época de escola também, eu já tinha muita ansiedade por conta disso. Coisas que me deixam impressão. Quando eu não tomo da forma correta, porque porque ele me deixa muito lerda, me deixa muito lenta. E eu preciso estudar, eu preciso ter uma espécie de... Não sei me expressar bem, mas enfim. Eu preciso estudar, eu preciso tirar notas boas e tal. E quando eu tomo esses remédios, minha concentração diminui muito e tal. E eu prefiro só tomar quando realmente seja o último caso. Eu prefiro, sei lá, treinar ou algo do tipo, pra que meus sintomas diminuam e não o remédio em si. Tá melhor? Tô bem melhor agora. Tô recuperado. Me recompus. Mas começando nesse tom de brincadeira, né? Pra mostrar que rir é a melhor solução. É um assunto bem delicado. Então é importante ver pessoas falando, né, abertamente que já tiveram, ou que tem, que buscar alguma forma de tratamento. Nem todo mundo assume também, né? Que tem muita gente que não assume, então é bem difícil de lidar com isso, né? Até um certo tempo isso de certa forma era tratado como besteira, como frescura, isso era só coisa da cabeça da pessoa, que ironia. Psicológico. Mas é uma coisa que impacta com o corpo todo, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas assim, é como a gente vê, por exemplo, uma menina que falou que tinha lá os medicamentos, né? Ela foi buscar auxílio de um profissional, teve lá os medicamentos todos passados, mas ela não tomava no horário certo, né? Porque parou de tomar também. Parou de tomar, tinha uma vida, tinha um dia a dia bem corrido por conta de faculdade, de estágio, então o remédio deixava ela com sono mais lenta, ou o remédio não deixava ela dormir, enfim. E aí ela não tomava da maneira certa, né? Teve já também gente que relatou lá que tinha ansiedade, mas não chegou a buscar um profissional, né? Um médico, um psicólogo para tentar se tratar, mas que foi buscar lá no exercício físico, né, uma melhora e se sentiu melhor, foi vendo na prática os benefícios que o exercício físico trazia para essa pessoa, né? Então a gente vê várias opiniões, várias pessoas com vergonha de falar, ou pessoas que não conseguem admitir que tem ou que não tem. É um assunto bem delicado de se tratar e é muito importante mostrar, né? Mostrar o que isso pode causar e quais são os tipos de tratamento que tem, porque muita gente tem medo disso, porque acha que isso está diretamente associado a tomar milhões de remédios, né? E ficar viciado lá no remédio, viver a pessoa como se fosse grog, né? De tanto remédio que está tomando. Então é isso. Eu acho que o nosso foco aqui hoje para falar de depressão é mais relacionado com os benefícios que o exercício traz isso aí à depressão, não é? Então, e sempre lembrar também que se você tiver sintomas depressivos, enfim, mais recomendado é você buscar um profissional adequado, psiquiatra. Isso aí. Ele vai te passar as melhores recomendações. A gente vai falar o que tem na literatura, artigos científicos sobre exercício e depressão, né? O foco é o exercício como um método de intervenção, né? Um método de tratamento não medicamentoso, mas que não é o único, não é uma orientação, uma prescrição do que vocês devem fazer caso vocês achem que tenham ou que vocês foram diagnosticados com isso. Mas é mostrando justamente o nosso lado, o lado da educação física, quais são os benefícios que o exercício traz. Né? Isso. Então, fisiologicamente, Felipe, me diz aí. Então, assim, no início, a maioria no início, assim, nos anos 90, no começo dos 2000, a maioria dos estudos científicos trazendo exercício e depressão eram estudos descritivos, que traziam correlações, mas não causalidade, né? Então, tinha estudos que mostravam que pessoas fisicamente ativas existiam uma menor incidência de depressão. A prática de exercício físico pode prevenir depressão. Mas são estudos descritivos, eles não são bem conclusivos, né?
Só que de um tempo para cá deu uma funilada. Criaram ensaios clínicos, né, sobre isso. Hoje existe uma grande quantidade de ensaios clínicos sobre exercício físico e os impactos que ele tem sobre a depressão, né? Uma meta-análise recente, ela traz uma comparação entre grupos que fazem exercício e outro grupo que não tem nenhum tipo de tratamento. Nesses estudos mostrou que o efeito do exercício físico sobre a depressão é um efeito moderado, efeito clínico, né? E lembrando que o exercício físico não tem muitas contraindicações, né? Nessa mesma meta-análise, ele compara em 7 estudos, comparando os efeitos do exercício físico em relação ao uso de antidepressivos. Então, de um lado, tinha um grupo que realizava exercícios físicos e não utilizava antidepressivos, e outro que só utilizava antidepressivos. Mostrou que não tinha nenhuma diferença significativa. O que, se você for parar para pensar, o exercício físico não tem muitas contraindicações. Não vai ter efeitos colaterais, como a menina falou, de você ficar nostálgico, letárgico, você ficar devagar, sabe? Alguns efeitos adversos que medicamento ou a combinação de vários podem trazer. O efeito adverso do exercício é você se sentir bem, você ficar magro, enfim. O efeito colateral do exercício é esse, né? Só mais uma vez lembrando que aqui não é uma indicação, se você estiver utilizando medicamento, não deixar de tomar, igual a colega falou. É só que o exercício físico é uma ferramenta interessante para o profissional de educação física passar para as pessoas também que o exercício físico é um agente no combate dessas doenças, né? Dessa doença. Porque às vezes você tem um cliente que você está com depressão, o exercício ajudou bastante, só que ele não liga uma coisa a outra por isso ou por aquilo, né? Então é interessante a gente dar essa ideia para os clientes. Tentar alinhar, né? Sempre com todos, né? Com a equipe multidisciplinar também, né? Isso. Aí sobre os mecanismos de ação, vamos lá, agora ciência, vamos para a parte complexa. Ciência na prática. Pesando na ciência agora, hein? Bora ver. O quadro Pesando na Ciência. Mano. Então, possível mecanismo para a redução da depressão através do exercício físico é que o triptofano, ele com o exercício vai aumentar a sua viabilidade no cérebro, o que é bom, que vai aumentar a serotonina, que ele é um neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. Então, quanto maior a serotonina, menor os níveis de depressão. Esse é um mecanismo, a conversão do triptofano na serotonina. Outro mecanismo é que triptofano, na presença de inflamação, ou estresse, ele vai gerar uma quinurenina. Quando acumulada no cérebro, está associada à depressão. E essa quinurenina vai aumentar a produção de ácido quinolínico, que é neurotóxico. Esse ácido quinolínico, ele é neurotóxico. Ele tem relação de causalidade com Alzheimer, Parkinson, depressão também. E o exercício vai agir logo no começo dessa cadeia. Ele vai diminuir a inflamação, impedir esse processo, né, da triptofano virar quinurenina e quinurenina virar ácido quinolínico. O terceiro mecanismo, também nesse mesmo perfil, quando você tem triptofano na presença de inflamação, você vai virar quinurenina. A quinurenina, com exercício físico, em vez dela virar ácido quinolínico, ela vira ácido quinolênico, que ele é neuroprotetor. Então a gente tem 3 mecanismos só nessa grande área, né? A gente vai mostrar a imagem para vocês aí de como é o processo. Outro mecanismo é que o exercício físico é uma das poucas formas de você aumentar uma molécula chamada BDNF, que em inglês chama Brain Derived Neurotrophic Factor. O exercício ele estimula esse BDNF, que é estimulante do hipocampo. Então, quanto maior o BDNF, menor a incidência de depressão. Felipe, vamos sair um pouquinho agora da fisiologia, de bioquímica, vamos falar agora das recomendações. Quais seriam os exercícios físicos, as atividades físicas que a gente deveria fazer? Diz aí o que é que tu trouxe. De acordo com a meta-análise
que eu trouxe aqui, o tipo de exercício físico é independente, se é resistido ou aeróbio, independe, os dois têm benefícios, não tem diferença significativa entre um ou outro. Em relação à intensidade, os artigos mostram que a intensidade moderada a alta são mais interessantes. Quando se trata de intensidade mais baixa, é interessante, eles fazem por um período maior, tem uma duração maior. Acaba sendo inviável um treino de 2 horas, enfim, que tem resultados para a depressão, né? A frequência recomendada é maior que 4 vezes por semana, durante o período mínimo de 3 meses, para você encontrar os resultados do exercício para a depressão, né? Lembrando mais uma vez que isso não substitui um atendimento com um profissional qualificado, no caso psiquiatra, né? Em relação à ansiedade, a gente ainda não falou muito sobre ansiedade e exercício físico. Tem um artigo clássico dos anos 70 que ele pega um pessoal que tem crises de ansiedade, crises graves de ansiedade, quando eles entram no ônibus, tiveram algum trauma, alguma coisa do tipo, quando entram no ônibus. E observaram que essas pessoas que tinham essa crise de ansiedade quando entravam no ônibus por si só, aumentava absurdamente a frequência cardíaca deles. Suor, isso, a frequência cardíaca, suor. E chegava num momento que eles não conseguiam respirar. Aí o que esses pesquisadores fizeram? Botaram esse pessoal que tinha essa crise de ansiedade quando entrava no ônibus. Corre um bocadinho aí. Corre até ficar ofegante. Até ficar ofegante. Esse artigo é dos anos 70, 80, se eu não me engano. E depois eles entravam no ônibus. E observaram que não houve aumento dos sintomas depois do exercício físico, né? Não aumentou a frequência cardíaca, eles não tiveram problema a mais de respirar do que o exercício trouxe para eles, né? Então, né? Mostrando aí, ó, que o motorista de ônibus, né, quando ele dá aquela paradinha uns 150 metros depois da parada de ônibus para você dar aquela corridinha, não é para lhe humilhar. Não. Ele já tá preocupado se você tem ansiedade ou depressão, né? E aí, ele já faz isso para que quando você entre no ônibus, não tenha uma elevação súbita do batimento cardíaco, da sudorese, né? Então, agora sim, só se você tiver crise de ansiedade para entrar no ônibus. Né? Exato, se você não tiver isso, mas aí ele não vai saber, né? Então, ele pensa em todo mundo, né? Ele tem que pensar, né? Tem que sempre parar 150 metros, 200 metros depois da parada do ônibus. E ainda aumenta a atividade física ao longo exato, não é para humilhar a pessoa. Isso mesmo. E recomendações para pessoas que tenham crise de ansiedade, de exercício físico, eles recomendam, mais uma vez, resistir do aeróbio, não tem muita diferença, a maioria dos estudos tratam de aeróbio. A intensidade foi baixa a moderada, por se tratarem de muitas pessoas que têm ansiedade, elas têm problemas cardiovasculares, essa meta-análise trouxe mais recomendado o modo baixa intensidade e moderada. Basicamente isso que eu trouxe aqui para falar sobre ansiedade e depressão. Tem mais alguma coisa? E assim, a gente tá falando justamente de treinamento aeróbio, anaeróbio, os pontos positivos que eles trazem para a depressão, para a ansiedade, mas a gente for levar em consideração também a prática da modalidade em si também, né? Ela já traz efeitos positivos. Então, aquele grupo de funcional, aquele grupo de corrida, modalidades esportivas, praticar lutas, praticar futebol, futsal, vôlei, o fato da pessoa tá em grupo, tá socializando, isso também ajuda bastante com relação à ansiedade, com relação à depressão, né? Então, eu puxando um pouquinho a sardinha para a área que eu vim, então a gente nas lutas, né? Então, as lutas, algumas modalidades, como por exemplo o judô, eles se mostram como esportes de socialização, de motivação, de inclusão, e isso também traz efeitos positivos com relação à melhora, né, dos quadros de ansiedade e de depressão. Então, não só a parte fisiológica, né? Eu acho, teve até uma vez que eu citei para tu, conversando,
que eu trabalhava na graduação com um projeto de extensão que era com idosos. E muitos desses idosos, eles tinham depressão, tinham ansiedade, e eles iam lá para a prática só por ir. Não faziam tudo, não conseguia fazer tudo, às vezes não fazia o que a pesquisa, por exemplo, pedia. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo que aquilo ali, a prática, a atividade física, o exercício físico, não é só um meio de promover fisiologicamente a saúde, psicologicamente também. Então, meio que a atividade física ali virava o psicólogo daquela pessoa, né? Lembrando que, claro, a pessoa tinha que buscar o psicólogo, um médico, buscar todos os profissionais responsáveis, mas, de certa forma, a atividade física, ela potencializou isso, ela virou isso também, né? Então, a gente fala de volume, intensidade, tem os estudos que mostram isso, mas também a prática em si é muito importante. Então, o melhor exercício é aquele que você faz, né? Claro, mas sempre digo isso. O melhor exercício é aquele que você faz. Faça exercícios. Isso aí. Próximo tema? Próximo tema, treino de peitoral. Como ter aquela musculatura que Arnold Schwarzenegger Eita, poxa, tinha. que pronúncia. Gostasse do meu E inglês? só faltou fazer um. Só faltou Arnold. aqui, ó. Mas aí é Terry Crew, né? É. Aí não dá, não. Supino. Eu só escuto supino, ó, o pessoal falando. Não é supino reto, supino inclinado, supino declinado, supino em pé, supino deitado, supino de cabeça para baixo. Mas por quê? Por que a gente faz supino? Porque o movimento do exercício é só esse. Por que a gente tem que fazer esse tipo de exercício, Felipe? Se meu objetivo for crescer o peitoral, você tem que diminuir um pouquinho o volume de outros exercícios e focar mais em peitoral. Os estudos mostram que 2 treinos por semana de peitoral do músculo, ele tem mais ganhos de hipertrofia do que se fosse apenas um, né? Então a gente tem que ter um foco maior nisso. Primeiro ponto, quando a gente vai treinar peitoral, é qualquer músculo, a gente tem que periodizar, encontrar um volume e intensidade ideal. Então, no caso do peitoral, a gente vai fazer 2 dias na semana, com um período de intervalo entre eles. O peitoral tem a função, o músculo peitoral, a função principal dele é a adução. Só que o peitoral tem vários sentidos da fibra. A gente sempre tenta treinar o músculo de acordo com as linhas de tensão dele. Então, o peitoral tem 3 principais. Uma que é horizontal. Essa, basicamente, o movimento de supino reto vai trabalhar... o peitoral maior, né? Isso. O supino inclinado, que você está com a angulação aqui, realizando o movimento, ele vai ter uma linha da fibra aqui assim, ó. Inclinado. O terceiro é o paralelas. Quando você realiza o exercício de paralelas, aí você vai ter um treinamento do peitoral maior e essa região inferior, que tem essa linha mais para cima. Vou mostrar no vídeo, vai ter tudo explicadinho, mais ou menos essas linhas. Vai aparecer o meu peitoral aí, bem gigante, mostrando a linha dos músculos. Isso. Então, basicamente, Cris, o treino ideal para peitoral, na minha opinião, vai incluir esses 3 movimentos. Então, vai ter o supino reto, o supino inclinado, a paralela e mais um à sua escolha, né? Eu gosto de fazer crossover no cabo, porque ali a gente aumenta a ativação do músculo, porque o movimento do peitoral ele realiza a adução, né? A maioria dos exercícios a gente faz uma adução com movimento com uma baixa amplitude de movimento. Então no supino tu tá daqui até aqui. Só que a adução tu vai fazer mais, tu vai passar. Consegue passar. Então no crossover você consegue passar isso, mas aumenta a amplitude e aumenta também consequentemente a tensão. Né? Isso, a tensão muscular. Só que assim, esse é um exercício que a gente não consegue colocar muita carga, né? Então sempre vai ter o supino reto, vai ser o exercício principal, né? Por isso que muita gente fala supino. Segunda é dia de supino, ninguém consegue eu quero saber essa lei que existe, que segunda obrigatoriamente é treino de peito. Supino. Porque os homens eles têm uma preferência por peitoral, né? Então eles treinam 2 vezes, uma na segunda e uma na sexta.
escutaram as recomendações do Pesando, né? Se escutarem. Se escutaram, estão perdoados. Se não... Vamos lá. Enfim, aí só lembrando que por isso o peitoral, o supino reto, é tão importante que tem um estudo que mostra que o teste de força no supino reto tem correlação com o volume muscular. Então, quanto maior a força no supino reto, maior também o volume muscular, o volume do peitoral. Então, é muito interessante. Ao supino inclinado, os estudos trouxe um estudo, sempre tem aquela pergunta, né? Qual é a melhor angulação? Se é 30, 45, 60 graus? Um estudo trouxe essa comparação, mostrou que havia uma maior ativação no ângulo de 45 graus. Então, no supino inclinado é mais interessante você colocar 45 graus. Até porque a gente chega em algumas academias, tem umas que o banco do supino ela já é fixo, então não tem como mudar, e aí geralmente é 45 graus mesmo. Acredito que sim. Mas tem muitas que às vezes o banco é regulável, né? Então tem gente que prefere colocar um pouco mais alto, tem gente que prefere colocar um pouco mais baixo. E a ativação da musculatura com relação a essa angulação está relacionada aos músculos auxiliares, né? Uhum. Então, quanto mais inclinado tiver, mais auxílio dos deltóides eu vou ter. Então, uma ativação menor do peitoral. Quanto menos inclinado, mais ativação de outras musculaturas vão ter para poder auxiliar. E aí vai modificando a ativação na musculatura que de fato a gente queria atingir, né? Então, por isso os 45 graus é o mais eficiente. E também porque trabalha mais a linha de tensão, né? Isso. Você tem a inclinação e ela trabalha mais ali, né? Em relação à parte inferior do peitoral maior e peitoral menor, no caso, mais o peitoral menor, tem as paralelas. Isso. E esse exercício muita gente realiza, e um erro muito comum que eu observo é que as pessoas não utilizam sobrecarga, né? E um dos princípios importantes da hipertrofia é você gerar uma sobrecarga ali, né? Então tem gente fazendo 20, 20 repetições de paralelas. Então é interessante você aumentar, prescrever assim, vou planejar fazer 8, 10 repetições, então eu vou botar uma sobrecarga que eu faça só aquela quantidade de repetições. Desde que falhe também, lembrando isso, né? Porque aí tem gente que consegue fazer 20, não coloca sobrecarga, faz só 8 lá e diz, não, fiz 8, então vai funcionar. Lembrar que a falha é um assunto para um novo podcast, um outro assunto, né? Mas a falha, alguns estudos mostram que... de morrer, né? Isso. Alguns estudos mostram que a falha muscular, ela não tem muita relação com hipertrofia. Ela tem relação com hipertrofia, mas quando você não alcança a falha, acaba sendo melhor. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast. Vamos deixar para outro. Vamos deixar para outro, né? Então é uma boa ideia, né? Vamos pensar sobre isso. Vamos pesar sobre isso. Vamos pesar nesse assunto. Vamos lá. Vamos pro próximo tema? Próximo tema? Qual é o próximo tema? O próximo tema, a gente foi nas ruas perguntar para a população se a estética é importante para o profissional de educação física ou outras áreas, né? Na verdade, se a estética do profissional ela tem alguma relação com o conhecimento dele ou com a prática que ele transmite, né? Então vamos ver qual foi o primeiro cancelado dessa temática polêmica. Roda. Impacta, não necessariamente para mim, após um tempo eu ver o conhecimento dele, mas no primeiro momento assim é algo que impacta bastante, porque dá a impressão de que ele não tem esse zelo pelo corpo dele, pela prática. Às vezes não é isso que acontece, mas dá essa impressão e pode impactar negativamente. Se a pessoa está confortável e saudável com o próprio corpo, não importa, assim, é uma situação ética. Se ela exige situação X dos seus pacientes, que ela também siga essa situação, mas quanto a um padrão estético, eu não acho que deveria seguir. Se tu fosse procurar um personal, tu escolheria um forte que nem eu? Ou um cara muito magro ou obeso? Na questão, se tu quisesse ganhar massa muscular.
Não, eu escolheria o personal ou o profissional de acordo com o currículo dele, de acordo com indicações de amigos, não pela forma física dele. Eu vou pra sua academia, aí eu vejo que você é magro, ou eu vejo que você é gordo. Aí você não é um bom exemplo pra mim, sabe? Então eu vou procurar uma academia que tem caras que tem um físico mais preparado, digamos assim, mais estético, bonito. Padrão, sabe? Tipo, é profissional de educação física, então eu tenho um corpo para que a pessoa se inspire em mim, para que a pessoa veja que eu faço isso e consigo ter esse corpo. O profissional, se ele quiser ser um bom exemplo, ele tem que manter uma certa postura, né? Ele não pode ser obeso e querer trabalhar com obeso. Que exemplo que as pessoas vão seguir para ele? Eu conheço alguns personagens que têm 4, 5% de gordura. Então, é um bom exemplo. Agora, aquela pessoa que quer estar lá com 30%, quase obesidade mórbida, e quer ser personal, é difícil ter alguém acreditar nele, né? Eu penso assim. Muito obrigado, aperte minha mão. Eu acho que já me contemplou o que eu queria já trazer aqui pro pessoal, a fala de alguns, né? Então, mostrando que a estética do profissional, ela não condiz com o conhecimento dele, né? Ser gordo, ser magro, ser fitness. Não quer dizer que ele sabe ou não sabe, mas que a primeiro contato, né, influencia bastante. Então, você chegar lá na academia, num espaço de lutas, em qualquer lugar que você vá fazer atividade, e você encontra um profissional fora do padrão que é dentro ali, né? Então, você entrar dentro de uma academia de musculação e ver uma pessoa que não, aparentemente, parece que não treina, então, realmente gera um impacto e um auto-julgamento também na pessoa, né? Achando que a pessoa não sabe o que falar. Na minha opinião, a estética ela não tem relação nenhuma com o conhecimento, né? Então, mas sim, claro que ela traz conceitos, por exemplo, do marketing, né? Tem que fazer o seu marketing lá, a sua propaganda, mas tem que dar exemplo. Para mim é dar exemplo. Então, se tem um profissional lá que não é a pessoa com aquele corpo perfeito que todo mundo almeja, que tem a barriga definida e tudo, mas tá lá dando exemplo, tá lá trazendo coisas relevantes, tá lá fazendo sua divulgação no Instagram, né? Em outras redes. Isso pra mim é que é o dar o exemplo. Isso aí é que é o marketing do profissional, e isso é o que importa de fato, né? É você tá lá presente e mostrando o que você é de fato, não o que o seu corpo traz. Claro que não é pra incentivar também a fique gordinho, seja desleixado, que o que é importante é só aqui. Claro que não, cuidar do seu corpo também, né? Quem é profissional e traz o bom sabe que é importante. Então, eu acho que isso aí já é uma coisa de deixar de lado, não necessariamente precisar discutir sobre isso. Mas, a estética, Felipe, é importante? Rapaz, eu acho que eu concordo com tudo que tu falou. Tudo mesmo assim, eu acho que a experiência é importante. A experiência prática, o dar o exemplo é importante. Só que eu tenho a impressão que o corpo fala bastante, assim, o corpo da pessoa fala. Eu vi um vídeo muito interessante do Thiago Negro falando sobre esse assunto, que ele fez até uma experiência que eu achei muito interessante, que ele pede pro cara levantar a mão, levanta o braço. Agora levanta o dedo indicador. Peraí, pô, ei. Tu fez o que eu fiz? Ou tu fez o que eu falei pra tu fazer? Eu fui coagido. Tá errado, mas eu fiz o que tu fez aí. Porque assim, sobre isso, o corpo fala bastante. A imagem da gente fala coisas pro nosso cérebro que a gente não consegue interpretar, sabe? E quando a gente dá exemplos assim de profissionais de educação física que estão fora do padrão, não só da estética, mas eu acho um pouco complicado na sala de academia, na sala de musculação de maneira geral, porque eu penso que o profissional da educação física ele tem uma parte motivacional quase que igual, não igual, mas parte motivacional muito grande dentro do trabalho dele, entende? Mas é justamente o que eu tinha comentado. Não é que ele tem que ter o corpo perfeito, mas tem que estar dando exemplo, né? Então,
tentar buscar fazer o que aquela pessoa também tá tentando fazer, né? Vão olhar se você, tá, mas ele não tem o corpo definido, ele não tem o abdômen definido, mas ele tá lá tentando fazer. Então, dar o exemplo. Então, é fazer o que ele tá tentando fazer também, né? Não o que ele é. Porque, eu concordo totalmente, velho. Assim, a imagem corporal, a imagem passa muita coisa que a gente, naquele momento, a gente não entende. E se tem relação com conhecimento, logicamente não. Nunca tu vai dizer que pessoas bonitas são mais inteligentes do que as pessoas desprovidas de beleza. Senão eu seria o cara mais bonito da tua rua, né? Porque da minha, parceiro, tu ia perder. Acho que não. Mas assim, por exemplo, diz um campeão, um atleta campeão, que tu acha que é o cara que ganhou mais coisas. Em qualquer modalidade. Qualquer modalidade. Bolt. E o treinador dele, quem é? Ganhou mais medalhas do que ele? Mas aí que tá. Como eu falei, na minha opinião, um atleta, ele não precisa, não é que ele não precisa, ele já tem motivação nele. Se você treinou um atleta, conhece um atleta, você vai falar tal coisa para ele fazer, ele vai fazer. Diferente do indivíduo que está na academia com obesidade, que não gosta de fazer exercício, e o profissional da educação física às vezes tem mais um motivador. Desmotivador, né? De maneira geral, o profissional da educação física, para essa pessoa, ele é mais motivador do que prescrever um treino absurdo, entendeu? Sim, com certeza. Então, no caso que tu usou do Bolt e do treinador dele, é interessante porque o atleta ele não precisa de motivação, já o pessoal na sala de musculação precisa bastante de motivação. Às vezes, mais do que um cara que prescreve um treino perfeito, ele quer ter uma companhia para, como tu falou antes, do pessoal do idoso, mas não só ele, mas o obeso, uma pessoa que está lá, é mais motivacional. Eu percebo isso. Não trabalho na área de personal, mas quando eu estou na academia eu observo muito isso, que é mais motivacional do que uma competência intelectual do profissional. Eu concordo contigo em parte. Só discordo com relação ao atleta. Eu acho que o atleta ele não já tem a motivação dele mesmo, não. Na verdade, ele precisa de muita motivação. E o principal no atleta é o psicológico, mas eu acho que é um assunto à parte. Eu quis dizer que ele... Mas ele já tá ali com objetivos traçados, né? Definido. Tô ali pra fazer isso e tal. Quando você pede pra um atleta fazer tal exercício, ele faz. Sim. Você pode... Porque ele tem uma motivação dele muito grande. Porque se ele não tiver uma motivação muito grande dele, ele não chega no nível do alto rendimento que nem o Bolt chegou, né? Sim. Mas assim, trazendo para outro pensamento também, né? Quando a gente fala de ter o conhecimento, ou de dar o exemplo também, já ouvi gente falando, por exemplo, se eu entrar na academia e o cara que for prescrever treino para mim for mais fraco do que eu, ou se for mais gordinho do que eu, ele não presta, eu não vou fazer com ele por conta disso. E aí eu lembro que eu até comecei a debater, né? Só que eu sou muito crítico, então eu começava a falar coisas, trazer argumentos, e a pessoa só tinha o pensamento dela, né? Então não tinha base. Aí eu fiquei falando, né? Pô, se o cara é gordinho, se o cara é mais magro do que você, quer dizer que ele não tem competência para passar o que você sabe. E aí depois foi mudando o rumo da conversa, né? E aí chegou no assunto de... Mas essa pessoa nunca foi fazer o que ela tá propondo fazer. E aí, assim, eu concordo em parte. Você tem que estar buscando fazer atividade, fazer alguma coisa na linha de raciocínio do que você está trabalhando. Mas, por exemplo, se tem um personal que ele está buscando emagrecer ao invés dele ganhar de ganhar músculo, de ganhar volume, né? Vamos dizer assim, de forma bruta. Ele está fazendo um treino para emagrecimento. Ele não está fazendo, por exemplo, um treino para hipertrofia. Então, quer dizer que porque ele não faz treino para hipertrofia, ele está fazendo para emagrecimento, ele não sabe fazer um treino de hipertrofia? Aí eu trouxe até outro exemplo de uma forma mais lógica, porque na musculação ele pegou e entrou com argumento, né? Mas o treino ele pode ser igual e com objetivo diferente. Enfim.
Se eu sou um atleta no atletismo, eu passei 15 anos numa equipe de alto rendimento, aprendendo várias coisas, só que eu sempre fui um atleta velocista. E aí, só que eu tenho o curso de atletismo, fiz o curso de treinador da federação, não sei o que, mas eu só sei fazer treino para quem é velocista. Quer dizer que eu não sei, por exemplo, passar um treino para quem é fundista, para quem vai correr uma maratona, ou para quem vai fazer um salto. Então, assim, a experiência é importante, eu concordo. Mas não necessariamente eu tenho que fazer tudo que eu vou prescrever. Eu posso ter tido experiências, posso ter tido aprendido na prática, por exemplo. Se eu estagiei lá, eu vi, eu aprendi como fazer, por exemplo. Mas não necessariamente eu tenho que fazer tudo que eu faço, tudo que eu prescrevo. Eu lembro até que soltaram uma frase assim ainda. Mas se você não faz o treino que você me passa, você não sabe o que você está passando. Então, assim, eu acredito que não necessariamente... Preguiçoso. Eu acredito que a gente não necessariamente tem que fazer tudo que a gente prescreve. Se eu faço um treino de musculação e eu passo um treino de corrida, não quer dizer que eu tenho que correr também para saber passar isso. Acho que o meu pensamento é assim. Então, assim, voltando de forma geral, né? Claro que a estética ela traz o marketing do profissional, mas não está relacionado a conhecimento. O conhecimento não tem nenhuma relação com a estética. Para mim, não faz nenhum sentido isso. Mas a imagem do profissional, do que ela passa, isso tem um papel muito importante, né? É o marketing, né? O corpo fala, né? Tem até estudo que mostra que pessoas bonitas, elas são mais bem-sucedidas. Não é assim também não. Fizeram essa pesquisa comigo não, hein? Eu tô esperando o sucesso chegar ainda. Dos que as que não são belas, né? Mas são opiniões, né? Cada um vai ser motivado de um jeito, cada um vai contratar um profissional que ele desejar, que for mais interessante para ele. Se for ruim, uma pessoa bonitão, uma pessoa que tem um padrões estéticas boas, vai ser negativo para ele, né? Se a pessoa contratou só porque a pessoa tem uma boa aparência, né? Mas basicamente isso. E é isso, galera. Vamos encerrar aqui o primeiro episódio do Pesando no Assunto, o podcast da família brasileira, dos acadêmicos brasileiros e, quem sabe, internacional. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, segue a gente lá no Instagram, manda aí a mensagem lá no MSN, curte nosso Orkut, manda depoimento lá no Orkut, né, Felipe? Manda lá no Orkut que Cristiano tá lá. E é isso, galera. Valeu, um forte abraço e até a próxima.